Sua boca fala isso. Se eu quero, eu preciso te ver. Deixa sair lá do espírito. Se eu quero, eu preciso te ver. Só quem quer diz isso. Se eu quero, eu preciso te ver. Você olhar, não, é hora de você adorar. Eu quero te colocar no lugar. Toda dor do teu corpo é removida agora. Especial para você nessa noite. O Espírito Santo vai começar a abrir a palavra para você. Você começar a ler, a palavra vai começar a saltar na tua presença. Vai haver um entendimento tão profundo. Será como fogo pulando diante de você. Unção para entender a palavra. Uma glória nesse lugar. Enfermidades estão saindo do corpo agora. Eu quero, preciso te ver. Eu sei que causa admiração, mas é para você adorar. Não é para você olhar, é adorar. O Espírito do Senhor, Ele está em ti. Mas há uma unção específica para a sua vida. Você vai correr com o chamado que Deus tem para você. Entre mulheres, você vai começar a levar uma palavra de restauração entre mulheres. Muito sofrimento pelo qual você passou, muita dor pela qual você passou, e que o Espírito Santo foi tirando você de lá, e ainda muitas coisas que Ele vai tirar você de lá. É para ungir você, capacitar você a ajudar mulheres a saírem de poços profundos de depressão, de ansiedade, de angústia. Há uma unção sobre a tua vida agora. O Senhor vai te levar para subir montes que você nunca pensou em subir, montanhas que você nunca pensou em pisar. O Senhor vai te levar lá. O Senhor vai te levar entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos. A palavra que sair da sua boca virá para restaurar os aflitos, os feridos. A glória do Senhor está nesse lugar. Eu preciso te ver, Jesus. Eu preciso
Há uma porção para a sua vida. Há uma porção de Deus para a sua vida. Você pode agarrá-la ou você pode deixá-la passar. Você pode agarrá-la ou você pode deixar passar. Vem cá. Você é um pregador da palavra. Muitas vezes você tem dificuldade de entender. Algumas coisas que você tem dificuldade de entender, o Senhor te diz: é porque eu quero que você medite. E quando você meditar, aquilo que você medita se torna você. E aquilo que se torna você não precisa ser entendido, apenas precisa ser vivido. O Senhor te diz: eu vou te levar para um lugar em mim, onde o meu natural, que é o sobrenatural, será o teu natural. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo, diz o Senhor. Se Deus, eu preciso te ver. Se eu preciso te ver. Yes, Lord Jesus. Se eu preciso te ver. Se eu Aleluia. Estou que babaçás. Graças a paz, igreja, amém? Vocês são caladinhos assim mesmo, é só porque a gente está começando. Meu nome é Párfio Moraes e aquele é meu filho 2 vezes. Meu filho biológico, Joshua, e também meu filho ministerial. Tenho o privilégio de ter a minha equipe, a minha família é a minha equipe. Meus filhos todos estão no altar ministrando ao Senhor. Então eu trago para vocês um abraço da minha esposa, dos meus filhos, da igreja de Balneário Camboriú. Nós queremos que esses dias serão dias de transição, um upgrade espiritual. Amém? Só quem recebe, abre a boca e diga: eu recebo. Amém. Vamos testar o volume. O volume aqui dos microfones está bom. Vamos testar o volume dos crentes.
Vou colocar no volume 6, para não dar muito barulho, a vizinha ali não ficar chateada. Vamos lá. Dá um glória a Deus aí no volume 6, vamos lá. Mantenha essa altura aí, tá bom? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Eu ia ministrar uma outra coisa, mas o Espírito Santo me deu uma orientação aqui e eu vou fazer isso. Abra sua Bíblia em Judas 20. É poderoso quando o Espírito Santo ele muda a mensagem bem na hora que você vai pregar. Maravilhoso isso. A gente fica completamente desarmado para deixar o Espírito Santo fluir. Então, de repente, no meio da mensagem pode acontecer uma cura, pode acontecer um arrebatamento. No meio da mensagem pode acontecer de alguém sair correndo. Não se preocupe, se você sentir alguma vontade estranha, é normal. Se de repente você começar a querer rir, não retenha, pode rir. Se você sentir alguma vontade estranha, libere. Um dia eu entrei na minha comunidade, na minha igreja não, na comunidade onde eu participo. E aí, eu tinha convidado algumas pessoas, pastor apóstolo, meus convidados. A igreja estava começando, eu queria que a igreja crescesse. Aí meus convidados chegaram, eu estava esperando os convidados, eu ia lá embaixo, que era no hotel, era em cima. Eu ia lá embaixo, olhava que eles não chegavam. Quando eu cheguei lá, no auditório onde nós estávamos reunidos, tinha gente caída no chão, tinha gente assim se batendo, outros... E era uma coisa assim louca. Tinha uma glória de Deus ali tão forte. Aí eu disse, não, eu preciso pedir para eles pararem. Os meus visitantes vão se escandalizar. E eles não vão mais querer voltar na igreja. Aí eu fui me aproximando de uma irmãzinha que estava assim. E eu fui botar o braço nela para mandar ela parar. O Espírito Santo disse assim: se você fosse em um terreiro de umbanda, em um centro de candomblé, você acha que eles iam mandar parar a manifestação dos guias de lá por causa do visitante? Eu acho que não. Se você fosse em um centro espírita, você acha que o vidente ia deixar de incorporar um espírito guia por causa dos visitantes? Eu disse não. O Espírito Santo disse: então por que você quer me parar na minha casa? Às vezes nós queremos ter um culto governado pelos nossos usos e costumes. Nós achamos que se de repente alguém começar a gritar, alguém vai se escandalizar. Paulo disse que tem que ter ordem e decência. Ordem e decência não é sinônimo de impedir o Espírito Santo de agir. Ele disse que devia ter ordem e decência porque quem fosse falar em línguas e não tivesse quem interpretasse, deveria dar lugar para quem tinha um intérprete. Quem tivesse uma visão tinha prioridade sobre quem estava falando em línguas. Quem estava profetizando tinha prioridade sobre quem tinha uma visão e um sonho. Era só isso. Não significava dizer que eles não tinham o que fazer. Então nós somos uma igreja, e eu creio que a palavra da salvação é um ministério onde o Espírito Santo tem plena liberdade. Não é isso, apóstolo? Não é isso, apóstola? Plena liberdade. Então, se você quiser sair correndo daqui a pouco aí no meio do coisa, ficar correndo o culto todo aí ao redor das cadeiras, se o Espírito mandar, corre, moço. Amém? O problema é que nós já temos muito o que o Espírito Santo nos manda. E aí, por nós retemos o manifestar do Espírito. Mas, pá, o Espírito Santo só manda fazer coisa estranha? Não. Mas o que eu estou falando é que, ainda que pareça estranho para você, é normal. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado assim, com muito amor e carinho. Diga: ainda que pareça estranho para você, é normal. Todo avivamento que você for estudar, as coisas que aconteciam eram estranhas. Mas quanto mais eles permitiam o estranho acontecer,
maior a proporção daquele avivamento. Quanto mais eles permitiam o estranho do céu acontecer, maior a proporção daquele avivamento. Tinha avivamento que as pessoas eram tocadas a 2 quilômetros de distância. Tinha avivamento que as pessoas eram tocadas a 2, 3, 4, 5 quilômetros. Quanto mais você permite o estranho do céu acontecer, maior propagação ele vai tendo. Amém? A igreja precisa voltar ao estranho do céu. A igreja precisa voltar ao estranho. O estranho para nós é quando alguém levanta de uma cadeira de roda. O estranho para nós é quando um cego começa a ver. O estranho para nós é quando alguém que fala em português começa a falar em alemão. O estranho para nós é quando o céu se move na terra. E eu sei que essa é uma igreja sobrenatural. Não é possível que Deus tenha gerado tudo isso no coração de um casal de pais ministeriais, para que seja só um lugar onde nós cantamos baixinho, onde nós retemos e dizemos: não, eu não vou me emocionar muito. Olha, irmãos, culto educado é na maçonaria. A casa de Deus, a fartura de alegria. Aleluia, aleluia. Judas 20 diz: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Repete comigo: vós, porém, amados, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Uau! Que coisa tremenda, não? Judas está dizendo que o Espírito Santo deu a você e a mim uma ferramenta de edificação que faz com que a porção de fé que nós recebemos cresça. Você olha para esse grande prédio, muito bonito, por sinal, parabéns, apóstolo, apóstola, parabéns para vocês também. Você visita as dependências dele e você jamais diz que aqui antes foi um terreno baldio. Se você não viu isso aqui antes desse prédio estar aqui, você jamais vai conseguir imaginar esse terreno sem esse prédio. Mas um dia Deus entregou esse terreno na mão dele, na mão de vocês. E o que era um lugar talvez caótico, sem nenhum tipo de estrutura, se tornou esse lindo prédio, porque alguém decidiu edificar. Obrigado. Alguém decidiu edificar. Diga: edificar. É uma tarefa. Diga: é uma tarefa minha. O Espírito Santo, ele te dá a fé, e ele te dá a ferramenta de edificação para essa fé. E que ferramenta é essa? É uma oração. Uma oração que muitos de nós possuem, mas não usa. Sabe, Jesus usou uma analogia para a fé. Ele disse: a fé pode ser como um grão de mostarda, mas ao ser profetizada, ela tem o poder de remover montes. Não é a fé que remove montanhas, é a palavra da fé que sai pela boca de quem crê que move a montanha. Você pode ter fé como um caroço de açaí, como um caroço de tucumã, uma fruta que tem no Amazonas. Você pode ter fé como um caroço de abacate. Se você ficar com a boca fechada, nada vai acontecer. E muitas vezes nós temos fé em algo. Eu creio que isso vai acontecer, mas nós não abrimos a boca para ordenar que aquela coisa aconteça. E veja bem uma coisa: existem pessoas que criticam esse tipo de procedimento, porque elas acham que nós estamos dando ordens a Deus. Nós não temos como dar ordens a quem dá ordem em nós.
Nós não temos como dar ordem em quem é superior a nós. A fé não me foi dada para dar ordem a Deus. Eu não posso dizer: Deus, eu te ordeno pela fé, faz isso. Não. Deus não está a meu e a seu serviço. Mas Ele me deu a fé e a autoridade para ordenar as coisas. Diga a esse monte: lança-te dali para colar. Ele me deu essa fé e essa autoridade para eu dizer, eu trazer à existência o invisível e trazer a existência o que não existe e a visibilidade o que é invisível. Ele me deu esse poder. Isso não é eu usar Deus, é eu usar a ferramenta fé que Ele me deu. Agora, a minha fé pode ser como um grão de mostarda. Então a cada um de nós foi dada uma porção de fé. E cabe a nós, pela oração no Espírito Santo, cabe a nós, pela oração no Espírito Santo, edificar a nossa vida em cima dessa fé. À medida que eu começo a utilizar eu vou usar essa palavra ferramenta, ok? À medida que eu começo a usar essa ferramenta da oração no Espírito Santo, gradativamente a minha fé vai crescendo, e eu vou crescendo em cima dessa fé, eu vou me fundamentando em cima dessa fé, a tal ponto que a fé e eu seja a mesma pessoa, a tal ponto que eu e a fé sejamos a mesma pessoa, e eu possa realmente falar baseado nessa fé. Irmãos, a finalidade desse seminário nesses dias é ativar você nessa atividade, nessa prática espiritual. Então ali está, orando no Espírito Santo. Amém? Diga comigo, por favor, com voz, volume 6, orando no Espírito Santo. Agora, Páfio, o que é orando no Espírito Santo? Bom, você sabe, orar em português é orar com a sua linguagem. Orar no Espírito Santo é orar na língua que o Espírito Santo te deu. O grande problema é que a igreja mais tradicional, que começou a falar em línguas, as igrejas pentecostais mais históricas, elas não souberam nos dar as informações bíblicas necessárias para que a gente possa entender o movimento, ou melhor, o modo operante, o modus operandi dessa atividade espiritual. E eu quero te dar essas informações essa noite. Existem quatro tipos de línguas citadas no Novo Testamento. A primeira delas está em Atos capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Está no 1 também, que ele fala, mas está no capítulo 2, que é línguas para testemunho aos incrédulos. Páfio, como que é a língua para testemunho aos incrédulos? A língua para testemunho aos incrédulos é aquela língua que eu falo, estou falando em uma língua, e você que é alemão está entendendo alemão, e ele que é japonês está entendendo japonês, e ele que é português está entendendo português. Essa língua para testemunho aos incrédulos é um sinal dado pelo Espírito em uma ocasião específica para um fim proveitoso. Então aqueles homens de várias nacionalidades estavam reunidos ali, e o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos, e eles começaram a falar em outras línguas, e aqueles homens começaram a ouvir na sua própria linguagem os mistérios, as grandezas de Deus. É um sinal para o incrédulo. Esse é o primeiro tipo de língua citado no Novo Testamento. Agora, esse sinal, assim como uma cura divina, assim como uma revelação, assim, eu não tenho como dominar isso. Eu não posso operar isso quando eu queira, porque isso está sob o controle do Espírito Santo, e Ele dá na hora que Ele quer. Amém? Esse aí eu não posso dominar sobre ele, eu não posso usá-lo a qualquer momento. O outro tipo de línguas está em Romanos capítulo 8, verso 26. Ora, nós não sabemos orar como convém. Por isso, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Ali,
Gemidos inexprimíveis. Repete comigo essa palavra: gemidos inexprimíveis. Esse é o segundo tipo de oração em línguas. Também não está sob o domínio, sob a jurisprudência minha. É uma oração intercessória do Espírito. Quando essa oração opera, põe o 27, por favor. Quando essa operação está em atividade, quando essa operação vem, o Espírito que sonda o coração e a intenção do Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai lá e sonda o coração de Deus e ele começa a gerar essa linguagem intercessória, segundo a vontade de Deus. Mas isso também não é qualquer pessoa que pode fazer. Agora há pouco nós estávamos aqui, o Espírito Santo veio sobre ela e ela começou a gemer. E você dava para ouvir que o gemido que ela estava expressando não era algo natural, porque era como que uma linguagem diferenciada. Se você pedir para ela fazer de novo, talvez ela possa até tentar, mas jamais vai ser igual ao que ela estava vivendo ainda agora aqui. Porque naquele momento o Espírito Santo estava manifestando algo específico. Talvez você já entrou para o seu quarto aflito, cansado, sobrecarregado, cheio de angústia, de traumas, e você foi tomado por um choro que você não entendia, não conseguia fazer parar, e não conseguia diminuir, e você não entendia porque você chorava tanto, e de repente quando você parou de chorar, tudo que estava te angustiando desapareceu. Alguém aqui já teve essa experiência? Aquele choro não foi um choro humano natural, era o Espírito Santo intercedendo por você em uma fraqueza. Amém? Então o primeiro tipo de línguas, a língua para testemunho aos incrédulos. Aí você fala em uma língua e a pessoa entende inglês, francês, alemão, árabe. A segunda língua, a língua para intercessão, é uma espécie de gemido que o Espírito gera. Outro tipo de línguas é uma que muitas vezes acontece muito no meio pentecostal. É uma língua que tem o mesmo efeito da profecia. Está lá em 1 Coríntios 14. Essa língua, ela vem com interpretação. Eu mesmo posso interpretar, ou alguém que está próximo de mim pode ter o dom de interpretar. Essa língua de interpretação, ela serve para a edificação da igreja. Também não é uma manifestação que qualquer pessoa pode usar a qualquer momento. É uma manifestação específica, com uma finalidade específica, para um momento específico. Então de repente eu começo a falar em outras línguas, e esse profeta aqui, como é seu nome? Hugo. O Hugo começa a interpretar. E essa língua, ela vem para edificação da igreja. Também não é uma língua que está sobre a minha jurisprudência. Eu também não posso usar ela a qualquer momento. É só quando o Espírito Santo ativa, é só quando o Espírito Santo quer. O que nós precisamos entender sobre 1 Coríntios 14, que faz com que haja muita confusão dentro da igreja, porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte no primeiro capítulo: eu quero que todos vocês busquem os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Aí nós achamos que orar em línguas é inferior a profetizar, e não é. A questão ali é que Paulo estava pondo ordem na igreja. Para a igreja era mais importante uma profecia do que 10.000 palavras em outras línguas. Para um culto. Agora, para a vida pessoal, aí tem outras coisas que a gente precisa ver agora. Então o apóstolo Paulo começa a dizer algumas coisas. Por exemplo, no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ele diz: pois quem ora em outras línguas, ou quem fala em outras línguas, não fala a homens, mas a Deus. Alô? Então aqui ele está falando de um tipo de língua que não é para eu falar com a apóstola, que a apóstola não tem que entender. Por quê? Porque essa língua, ela não tem a finalidade de ser testemunho para o incrédulo, ela não tem a finalidade de ser intercessão, e ela não tem a finalidade de ser profecia para a igreja.
ela tem a finalidade de eu entrar em uma comunicação íntima e pessoal com Deus. Esse é um tipo de língua. E o que é que ele diz aí? De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Que mistérios? Os mistérios outrora escondidos nos séculos. Você começa a orar nessa oração em línguas e você começa a falar os mistérios de Deus. Isso é para você, não é para os outros. É essa linguagem que o Judas está falando. Entenda, quando você entregou sua vida para Jesus, provavelmente você talvez veio de uma igreja católica, ou talvez de nenhuma igreja, mas geralmente no Brasil as pessoas vieram de uma igreja católica, e lá eles nos ensinaram a rezar. O que era rezar? Algum dos santos da igreja, algum dos padres ou pais da igreja fizeram um tipo de oração. Por exemplo, Santo Agostinho tem uma oração, então eles te entregavam aquela oração e você ficava repetindo aquela oração. Era uma espécie de reza, é o que chama de reza. Quando você chegou e você entregou sua vida para Jesus, com certeza o seu pastor ou o seu discipulador, ele disse assim: não, aqui você vai aprender a orar. E você perguntou dele: o que é orar? Ele disse: orar é falar com Deus. Quantos ouviram essa definição sobre oração? Todos? Todos? Diga comigo: oração não é uma repetição, é uma conversa. Então, quando a palavra de Deus está falando de fala, está falando de oração, está falando de conversa. Pois quem ora em outras línguas, ou quem fala em outras línguas, ou quem conversa em outras línguas, não ora a homens, não fala a homens, não a homens, mas a Deus, porque em mistérios fala com Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Muitas igrejas, algumas igrejas que querem difamar a oração em línguas, o que é que eles fazem? Eles pegam uma pessoa endemoniada e eles colocam aquela pessoa que está endemoniada para falar em línguas. E por nós não termos discernimento de espírito, nós achamos que aquela pessoa está de fato falando em línguas. Não é, realmente é em línguas, mas não é essa língua. Aquela língua que ele está falando é o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, a língua dos anjos. Então, anjos e demônios têm uma língua, e ela é uma língua espiritual. E você pode olhar um demônio falando em línguas, e você pode olhar um anjo falando em línguas e pensar que é a língua do Espírito, mas não é. Por quê? Porque a língua que o Espírito Santo te dá para a tua edificação, só quem entende é Deus. Nem anjo, nem demônio, nem homem entende. Entendido? Um diabo não pode entender o que você está orando em línguas, da mesma forma que ele não pode ler o que você está pensando. Ele não tem autonomia para saber o que você está conversando. Por quê? Porque essa oração em línguas, que é a oração para edificação da minha fé e da minha própria vida, é uma linguagem que o Espírito Santo dá e que só o Pai entende. Aleluia! Então vamos reprisar o que estou ensinando para você. Em primeiro lugar, existe uma linguagem que não está sobre nossa dominação, sobre nossa jurisdição, sobre nosso domínio. É a linguagem para sinais para incrédulos. A segunda é a gemidos inexprimíveis, ou seja, a linguagem de intercessão. A terceira é a linguagem de profecia, que é com interpretação. Essa língua você só pode falar na igreja se você tiver intérprete. Se você não tiver intérprete, você deve ficar sentado, calado, falando sozinho consigo e com Deus. Vou repetir: sentado, calado, falando sozinho consigo e com Deus. Vou mostrar para você. 28, 14, 1 Coríntios 14, 28. Você tem paciência porque é uma aula, não é uma pregação, é um estudo. Então, se você veio ouvir um pregador gritão, não durma. Se não houver intérprete, ou seja, se não é uma língua para profecia, que é uma língua com interpretação, fique calado na igreja
falando consigo mesmo e com Deus. Como que é isso, Paf? Se não for uma língua com interpretação que serve para a edificação da igreja no sentido profético, fique calado. Como é que fica calado? Falando. É muito doido. Fique calado. Como? Falando. Igual aquela irmã ali, ó, fica calada falando, ela está falando. Lê aí, querido, se eu estou falando alguma heresia. Como é que eu falo com Deus? Volta para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Quem fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus. Então quer dizer que você pode estar aí sentado, ouvindo a mensagem com a sua mente e orando com o seu espírito. A tua mente, quando você ora em outras línguas, a tua mente fica infrutífera. Mas o teu espírito ora de fato. Vocês estão me acompanhando, né? Deixa eu te mostrar aqui. Eu trouxe uma outra Bíblia aqui. Versículo 4 de 1 Coríntios 14. Quem fala, lê aqui comigo. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Quem profetiza, edifica a igreja. Então, a profecia, ela pode vir direto na linguagem da igreja, ou ela pode vir em uma linguagem espiritual com interpretação. Mas as línguas não, elas são para edificação pessoal. Edificação pessoal. Agora, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aí eu preciso colocar em ação o Salmo 2, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O meu espírito está orando na linguagem que Deus me deu, que é a linguagem que Ele entende, com a qual nós nos comunicamos e ninguém mais entende, onde eu estou falando os mistérios de Deus, e a minha mente está em outra atividade espiritual, na meditação da palavra, de dia e de noite. Agora imagina que monstruosidade vai surgir daí. Que grandeza vai surgir daí. Um homem que em todo tempo está se edificando e ao mesmo tempo está meditando na palavra na sua mente. Imagina que loucura que vai acontecer. Os tesouros do céu vão ser desatados. Quando você começa a orar no Espírito Santo, é como se você liberasse, vamos falar assim, você liberasse um nível de os mistérios de Deus. Quando você medita na palavra, você libera a palavra de Deus, o Logos de Deus. Então aqui você tem os mistérios de Deus, o Logos de Deus. Quando eles se encontram, uma grande explosão chamada rema, revelação. E uma revelação é capaz de mudar a tua vida num instante. Isso muda uma nação, muda uma geração inteira, uma revelação. Sabe, irmão, se nós entendermos isso, nós vamos nos dedicar à oração em todo o tempo. Aí você vai perguntar para mim assim: Páfio, quando que eu posso orar em línguas? Porque quando eu era criança, não menor, porque menor ainda sou, não pequeno. Quando eu era criança, com 11 anos e um pouquinho, quase 11 anos e meio, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha feito algo que, no meu entendimento, era um pecado muito sério. E eu confessei aquele pecado ao meu pai, que era meu pastor.
E o meu pai orou por mim e impôs a mão, dizendo: seus pecados estão perdoados, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Quando ele impôs a mão sobre mim, eu fui, parece que um balde com água quente caiu sobre mim. E eu comecei a falar em outras línguas. Era 5:30 para 6 horas da tarde. Meia-noite eu estava falando em línguas e o povo mandando parar. Para! E eu subi para o meu beliche e fiquei lá. Eu devo ter orado umas 7 horas em línguas direto. Aí eu viciei no trem. Eu entrava para o meu quarto, subia para o meu beliche e ficava lá. Aí eu viciei no trem. Aí eles me proibiram de orar em línguas. Eles disseram que orar em línguas era algo que eu estava pecando contra o Espírito Santo. Porque eu estava brincando com o Espírito Santo. E que o pecado contra o Espírito Santo era um pecado que não podia ser perdoado. E eu fiquei com uma grande culpa e eu me desviei. Saí, comecei a viver uma vida mundana. Fiquei 6 meses no mundo. Quando foi um dia, eu estava numa situação, não vou contar todo o testemunho porque demora um pouquinho. Eu estava numa situação, sentado à mesa e tinha drogas em cima da mesa para nós consumirmos. Eu era um garoto de 15, 16 anos, filho de pastor. Eu estava a ponto de entrar no mundo das drogas. O cara que estava oferecendo droga para nós era homossexual. Então você já imagina o que ia rolar ali. E o Espírito Santo entrou naquela sala e ele disse para mim: eu não te criei para isso. E o Espírito Santo me passou na minha... Perdão pelo português errado aqui. O Espírito Santo passou na minha mente um filme rápido. Eu não sei como te explicar isso, você tem que ter essa experiência. A eternidade é um flash. É rápido. E eu vi meu pai, pastor das Assembleias de Deus, em 1973, fundando uma igreja lá numa cidade chamada Boca do Acre, no Amazonas. Amazonas com Acre. E minha mãe tinha uma filha. A minha mãe teve problema no parto. E por causa do problema do parto, e porque era muito longe de se locomover, 6 dias de barco para chegar numa cidade com maternidade, com hospital decente. Por causa disso eles decidiram que eles não teriam mais filhos. Problema no parto, mais essa dificuldade toda. Imagina um pastor que ganhava como dízimo ovos de galinha caipira. Pastor, a galinha essa semana colocou 6 ovos. Está aqui um ovo, já é dízimo e oferta. Um pastor que ganhava manga de dízimo. Pastor, essa safra de manga deu 10.000 mangas. Aqui tem 1.000 mangas de dízimo. De que a gente ia fazer, moço, com tanta manga? Um pastor que ganhava peixe de oferta. Pastor, eu vim trazer aqui esses 2 sacos de peixe de oferta para o senhor. Aí nós tínhamos que estender os peixes assim, tudinho dentro de casa. Todos eles salmurado, né, que chama. Então meu pai não ganhava dinheiro, ganhava produto. Pastor, está aqui, ó, o dízimo da minha horta. 50 pés de alface. O que você vai fazer com pé de alface, moço? Aí meu pai colocava fardo colocava trança de alho na costa, ia vender em outra cidade para poder manter o ministério. Então eu disse: não quero mais filho. Em 1973, ele foi até Manaus para participar da convenção das Assembleias de Deus. E lá eles estavam orando em um prédio da igreja, assim, como era mais ou menos aqui, no 3º, 4º andar. E o Espírito Santo veio lá e um pastor disse para ele, o Espírito Santo disse para ele através de um pastor: por que você disse que você não quer mais ter filhos? Eu vou tirar dos teus lombos um filho, que será minha testemunha. E o nome dele será Páfio. Meu pai assustou e disse: o quê? Disse: Páfio, 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 que quer dizer vida perfeita. É por isso que eu digo que meu nome é em línguas. Não tem esse nome em lugar nenhum, já pesquisei, Google, tudo. E meu pai voltou para casa e falou para minha mãe. Minha mãe disse: você está louco, eu não quero outro filho, mas nem.
Você me pague, bote 1 milhão aqui, você não quer. 5 de junho de 1974 eu nasci. Meu pai colocou meu nome de paz. E naquele dia, lá diante daquelas drogas todas e daquele rapaz que era homossexual, eu vi toda a minha vida passar. E eu me vi na sarjeta. O Espírito Santo me mostrou na sarjeta. Eu saí dali, correndo. O cara não queria deixar eu sair. Ele disse: você não vai sair daqui porque você sabe o que eu faço. E você não vai sair, você vai morrer. Ou você fica aqui e usa, ou você vai morrer. E o Espírito Santo me deu a oportunidade de sair correndo. Eu corri. Era uma estrada deserta, não passava carro, não passava ônibus. E de repente vem passando um ônibus. Eu entro no ônibus e vou parar em um lugar chamado Praça da Saudade, lá em Manaus, no centro de Manaus. Quando eu chego lá, eu estou meio atordoado, eu não sei o que estou fazendo. E eu sento no pilar principal e tem uns crentes cantando. Eles estão cantando: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não és ninguém. Quando eu vi, tinha um cara de 1,90 m com a mão em cima do meu ombro, dizendo: eu venho falar o valor que você tem. O nome dele era Renato, um sargento da Força Aérea lá do Rio de Janeiro. Eu venho falar o valor que você tem. Eu olhei para a cara dele e disse: você não me conhece, cara. Vocês são tudo um bando de crente desviado aí. Eu era assembleiano, irmão. Comigo eu era crente, eu não era. De como é que vocês são crentes? Vocês usam guitarra, vocês usam bateria, vocês usam contrabaixo. Olha o cabelo do pastor ali, moço. Você vem falar para mim aqui, você não me conhece, rapaz. O cara, meu Deus, eu não te conheço não. Mas o Espírito Santo te conhece. E o Espírito Santo mandou eu vir aqui com você para dizer que você é importante para ele. Eu digo que você não sabe nem de onde eu vim. Ele disse: não interessa de onde você vem, é importante onde você está. Vem cá. Aí eu desaguei, irmão, comecei a chorar. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim: pode falar. Não é proibido você falar. Não é pecado você falar. Estampou. Mas até aí eu tinha as línguas como algo místico, porque me ensinaram isso. Não me ensinaram que as línguas é a minha linguagem espiritual, assim como o português é a minha linguagem natural. Não me ensinaram que eu podia usar a qualquer momento. Então eu me achava um anormal. A partir dali, irmãos, eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu só volto a namorar alguém quando for para casar. Eu vou dedicar minha vida ao Senhor, como está escrito lá em 1 Coríntios 7. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Irmãos, eu passava a madrugada inteira orando em línguas. Eu passava a madrugada inteira adorando o Senhor. Eu passava a madrugada inteira buscando o Senhor. Eu vivia para libertar pessoas. Às vezes eu estava num lugar, o Espírito Santo dizia para mim assim: sai daqui, vai até acolá, que tem uma pessoa lá. Chegava lá e ficava lá olhando, não tinha ninguém. De repente o cara chegava, colocava a mão na cabeça dele, ficava endemoniado, libertava o cara dizia assim: uau, o que eu estou fazendo aqui? Aí pregava para ele, aceitava Jesus, já virava meu discípulo. Nós invadíamos hospitais. Chegava na hora do... Que loucura, Jesus, meu Deus. A gente invadia hospital. A gente chegava na hora da visita e dizendo: nós viemos visitar uma pessoa aqui. Quem vocês vieram visitar? A gente chutava o nome, dava certo. Quando uma vez a gente estava no leito da pessoa, orando por 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isso não é mentira, não, irmão. O cara estava lá, ele falou o nome, João estava no leito lá que a gente falava. Era o Espírito Santo levando a gente. Lá o cara era curado, lá não sei quem. Eu lembro uma vez um médico veio em mim e falou assim: quem você pensa que você é? Eu sou filósofo, eu sou não sei o que e tal. E você? Eu disse para ele assim: eu sou um menino que ama o Espírito Santo. E você é um frustrado. Ele olhou para mim e disse: por que você está falando que eu sou frustrado? Eu sou médico aqui nesse hospital. Eu disse: porque você é muito mais velho do que eu. Você tem idade de ser meu pai. E você ainda não se encontrou na vida. Aquele cara passou a ser meu discípulo. Todo dia ele ligava para mim orar por ele. Quando você anda no Espírito, a coisa é louca, moço. Deus quer desafiar você a entrar nesse nível.
Irmão, chega de ser crente natural, chega de ser crente de domingo, chega de ser crente de quinta-feira, chega de ser crente, querido, que tudo é normalzinho, tudo está sob controle, a nossa agendinha está certinha. Está na hora de você perder o controle da sua vida e entregar ele para Jesus. Você sabe? Então, eu vi toda a minha vida naquele momento. Eu vou já falar sobre o que eu disse que você sabe. Eu vi toda a minha vida naquele momento. E a partir dali, eu voltei a orar em línguas. E eu voltei a orar em línguas até quando o pastor estava pregando. E o pastor estava pregando, eu estava lá. Cedo. Eita! Resultado disso, irmão, na hora que o pessoal vinha para frente, que a gente colocava a mão na cabeça deles, eles eram cheios do Espírito Santo. Onde a gente ia, demônios fugiam. Uma vez aconteceu uma situação de eu e uma equipe estamos entrando, nós chegamos numa casa e quando nós botamos o pé, uma mulher caiu endemoniada lá atrás e gritou: não quero esses caras aqui. Aquele dia toda aquela família foi salva. Deus está nos desafiando, irmão, a entrar nisso, nesse normal do céu. O normal do céu é estranho mesmo. O normal do céu vai dizer para você: construa uma arca para mim onde não há rio. O normal do céu vai dizer assim: me dê seu único filho. Você não pode mais ter filho, você já teve filho na velhice, me dê ele. O normal do céu vai dizer: ande comigo até que eu te tome. O normal do céu é estranho. O normal do céu diz assim: se alguém pediu a você que ande 1 milha, ande 2. Se alguém te pediu a tua capa, dê a túnica também. O normal do céu é assim: você quer ser grande, seja o que serve. O normal do céu é assim: quer ser o primeiro, seja o último. O normal do céu é assim, querido: quer crescer na fé, não é estudando teologia. Quer crescer na fé, é orando no Espírito Santo. Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, 18. Olha aí. Lê para mim a primeira sentença, antes de ter a vírgula. Leia. Ali está escrito Espírito com letra maiúscula ou minúscula? Vamos entender, eu sei que vocês entendem, mas só para poder ficar bem claro para nós. Toda vez que a Bíblia coloca Espírito com letra minúscula, ou é um anjo, ou é um demônio, ou é o Espírito humano. Quando é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Toda vez que você vê Pai com letra maiúscula, é Deus. Toda vez que você vê Deus com letra minúscula, é o diabo, ou qualquer um Deus de qualquer nação. Toda vez que você lê Deus com letra maiúscula, é Deus. Então aqui está dizendo que você deve orar no Espírito. Em que Espírito? Em que Espírito? E qual é a oração do Espírito Santo? Agora, essa versão, que é a NVI, ela muda o versículo. Quem tem uma versão revista e atualizada? RA. Eu vou te mostrar aqui algo. RA, porque eu uso King James. A revista atualizada diz: orando em todo tempo. Fica mais forte, não fica? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Agora coloca lá em Romanos 8:27 de novo, nessa versão AA. Aquele que esquadrinha. Não, mas aqui nessa versão não está igual. Porque essa palavra, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Na versão de King James, ela diz assim: ele suplica e intercede. É segundo a vontade do Pai que ele suplica e intercede. Então quando você volta para Efésios 6:18, você vê a mesma palavra, súplica e intercessão.
Essa súplica e intercessão é uma linguagem do Espírito, é uma linguagem de oração que o Espírito gera. Como é que o Espírito faz? Salmo 139, verso 16. Lá no Salmo 139, 16, você foi citado. No Salmo 139, verso 16, a Bíblia diz que antes que você nascesse, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que você fosse, ainda quando você era um embrião, Deus viu você e Deus escreveu sobre você no livro dele. Salmo 139, 16. Abre aí sua Bíblia. Confere escritura com escritura. Estão acompanhando, amém? 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Olha que coisa tremenda. Uau! Diga, uau! Todos os dias que foram determinados para mim. Então, quando o Espírito Santo gera essa oração e essa súplica em você, ele não gera segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Pai. Ou seja, o Espírito Santo lê o que foi escrito a seu respeito e gera essa oração no seu espírito, e a sua boca trabalha, e quando você começa a orar em outras línguas, você está orando o que foi escrito a seu respeito. Então de repente você está querendo ir para o sul, mas na realidade Deus escreveu que você iria para o norte, e você começa a orar em outras línguas, e o Espírito Santo, em vez de impulsionar você para o sul, ele leva você para onde Deus queria que você vá. Aleluia por isso. Quando ainda não havia nem um deles. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui em Atos. Atos capítulo 17, versículo 26. Só para você entender. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só, Deus criou toda a raça humana. E não apenas criou, Ele determinou quando esses seres humanos iriam viver e aonde eles iam viver. Então você pensa que você é um acidente no lugar que você está? Não, você é um propósito em andamento. Você é um projeto em funcionamento. Agora, quando você ora no Espírito Santo em todo o tempo, tá, filho, quanto tempo eu tenho que orar em línguas? Em todo o tempo. Peraí, não é naquele momento especial quando vem um pregador de fora e você nem precisa fazer isso. Claro que tem momentos que a gente faz mesmo, a gente cai no chão, rola, vira pirueta, e a gente corre, fica doidão. Mas e quando você estiver num lugar que você não possa fazer isso, que você só possa fazer assim, ó? Por língua estranha e por lábios gaguejantes, balbuciantes, falarei a esse povo, diz o Senhor. Esse é o descanso. O descanso é Hebreus 4, moço. O descanso é o lugar onde os que são da fé habitam. Um descanso não é o sábado. Você, quando entra no Espírito, você entra num sábado contínuo. O sábado não é o dia, o sábado é um lugar em Deus. O homem não foi criado para o sábado foi criado para o homem. Deus criou um descanso contínuo para você. O seu sábado é de segunda a segunda, mas só quando você entra no lugar de descanso, porque tem um lugar da ansiedade. Nós estávamos falando sobre isso no carro hoje. Jesus disse para nós assim: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar algo à sua vida? A ansiedade é um lugar onde o acréscimo não pode operar.
Mas a palavra de Deus diz lá em primeira, Jesus, aleluia, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que no lugar da ansiedade, o acréscimo do reino de Deus não pode operar. Então é por isso que muita gente está na igreja e não consegue ter a operação do acréscimo de Deus, porque em vez de estar no lugar de descanso da fé, está no lugar da ansiedade, da falta de confiança. E quem não confia é porque não conhece, porque quem conhece confia. Eu conheço ele, então ele me mandou uma passagem, eu entrei no avião e vim. Quando eu desci, quando o avião pousou, que eu abri o meu Facebook, que a mulher falou assim: agora você pode usar o seu telefone? Já liguei. Quando eu ligo, a primeira pessoa que aparece são eles dois. Estamos esperando. Falei, aí ó, eu conheço ele, eu sabia que ele ia estar lá. Você acha que se eu não conhecesse ele, eu vi? Não vinha não. Eu já fui para um lugar que o cara não conhecia o cara me colocou no motel. Você não tem noção, eu tive que chamar um amigo meu. É sério o trem. Não, é pastor. Me convidou para ir para a igreja dele, me colocou no motel, irmão, em cima da gente gemendo, do lado da gente gritando, o trem era louco. Era barulheira louca, era cama rangindo para tudo que era lado. Eu desci, liguei para um pastor amigo meu, falei, pastor, me socorre aqui, que o trem está feio. Eu estou solteiro aqui, moço. Passava na recepção, um monte de mulher te olhando assim, dizendo, é 30. Sabe? Eu não conhecia aquele cara. Então quando você não conhece, você não confia. Agora quando você conhece, você confia. Uma coisa que vai fazer você ser inabalável é a confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Agora só confia quem conhece. Agora só conhece quem se entrega. E tem muita gente na igreja que não se entregou. Sabe por quê? Porque recebeu a linguagem do Espírito e não usa. Recebeu a linguagem do Espírito e pensa assim, isso aqui é para um momento especial, quando tiver um congresso, aí o pregador dizer, receba! Para com isso, irmão. Imagina se teu filho chega para você, lá na sua casa, vocês dois têm filhos? Vocês são casados? Vocês têm filhos? Ainda não? Mas imagina, vocês dois, né? Daqui uns dias tem um filhinho de vocês, aí ele vai crescendo, 5 aninhos de idade, ele aprende a falar. Não antes, né? 2 aninhos está falando, mas vamos dizer, está com 5. Aí ele chega para você lá e pai, ei pai, eu posso assistir televisão? Aí você, não filhão. Imagina, seu filho chega lá e fala assim, ei papai, que hora sai a janta? E a mãe, não é que não é normal? Você ia achar que seu filho está doido. Você ia chamar o pastor e dizer, pastor, põe a mão aqui, tem algum demônio nele. Expulsa. Sim ou não? Mas nós achamos que nós só podemos falar em língua se a gente tiver um arrepio. A gente acha que só pode falar em língua se tiver um arrepio. Ei, agora sim. Opa, senti a corrente subindo. É agora, tá vindo. E não veio. Não veio, não é porque não veio, é porque você não creu. Porque Marcos 16 diz, os que creem falarão em novas línguas. Falar em língua é para quem crê. Aleluia. Não precisa sentir nada. Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão de sentimento. Agora, se você deixar o seu espírito se ativar, você vai entender que a oração em línguas é o poder de Deus liberado sobre os homens. Sabe que os apóstolos não sabiam o que eles esperavam, né, apóstolo? Os apóstolos não sabiam o que esperar. Jesus disse, ide para Jerusalém. E depois Jesus disse, se vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Escute, já vou terminar. Eu sei que você não quer que eu termine, mas eu vou terminar assim mesmo. Eu sei que você não quer, você está gostando. Amanhã tem mais.
Os apóstolos não sabiam o que eles iam esperar, eles sabiam que viria poder. E de repente, quando o poder veio na forma de línguas repartidas sobre a cabeça, línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles. Sim ou não? E eles passaram a falar em novas línguas. Essas línguas são a manifestação do poder que eles receberam. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo veio sobre eles, e sobre eles veio o poder junto com o Espírito Santo. Esse poder é o mesmo poder que o Espírito Santo liberou para cobrir Maria e engravidá-la. Esse poder é o mesmo poder de Hebreus 11, quando fala de Sara, que ela recebeu poder para ficar grávida de Isaac. Esse poder é o mesmo poder que fala em Efésios capítulo 1, que veio sobre Jesus, o ressuscitou dos mortos, o levantou e o entronizou nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestado. Esse é o mesmo poder. Esse poder é o mesmo poder que Paulo ora. Eu oro para que vocês entendam qual é o poder, a eficiência do poder de Deus que opera em vocês. Esse poder. Esse poder é de Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vocês o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Esse poder é o poder da ressurreição. É o orar em outras línguas. Quando você ora em outras línguas, você verbaliza o poder. Olha que coisa louca. Uau! Quando você ora em outras línguas, você verbaliza o poder. Então eu estou orando em outras línguas. Eu estou liberando poder em palavras. Eu estou recriando o meu ambiente. Eu estou enchendo o meu ambiente com a glória de Deus, com os mistérios de Deus. O meu corpo está sendo revitalizado. Sabe, querido, às vezes quando eu esqueço alguma coisa, sabe o que eu faço? Volta na minha mente. É incrível. Antigamente, eu tenho falado isso, as pessoas, às vezes algumas pessoas já me perguntaram se eu estou louco. Não, eu estou mesmo. Eu até me defendia dizendo que não, mas eu estou mesmo. Antigamente era assim, eu entrava no banheiro, eu tomava vários banhos por dia para poder entrar no banheiro. Eu entrava no banheiro, quando eu entrava no banheiro, o Espírito Santo começava a falar comigo. Ele trazia textos inteiros na minha cabeça assim. Era como se eu estivesse lendo a Bíblia. Porque uma das cláusulas da nova aliança é: imprimirei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Hebreus capítulo 8. A nova aliança é firmada em 3 cláusulas básicas. A primeira é: Ele perdoará os teus pecados e não se lembrará mais das tuas iniquidades. A segunda é: Ele imprimirá na tua mente e escreverá nas tábuas do teu coração a sua lei. A terceira é: todos conhecerão a Deus, do menor ao maior, e ninguém precisará mais dizer ao outro: vamos lá conhecer a Deus. Todo mundo vai conhecer. São 3 coisas da nova aliança. As 3 cláusulas da nova aliança, é isso. Então de repente você vai estar assim, o Espírito Santo vai imprimir um texto inteiro na sua cabeça. Você vai, uau, alguém vai perguntar para você: como é que você lê a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Às vezes as pessoas me perguntam: Pávio, como é que você faz para memorizar a Bíblia? Eu não faço nada. De repente ele imprime. Irmãos, eu não estou me vangloriando. Deus me livre disso. Eu estou te dando uma chave espiritual. Isso é para você. De repente ele imprime. Você acha que Deus tem dificuldade de imprimir? Ele imprimiu numa tábua. Não imprimiu? Numa pedra. Ele preparou uma pedra, 2 pedras para Moisés, imprimiu 10 mandamentos, entregou na mão dele. Ele foi lá e quebrou. Ele voltou, Deus falou: agora não vou mais fazer tábua para você, faça você mesmo. Ele preparou, entregou para Deus e Deus escreveu de novo. Se Deus imprimiu numa tábua de pedra, por que não imprime numa tábua do coração? Aleluia. Que coisa linda é Jesus. Amém. Então Deus vai te levar para esse lugar de intimidade. E você vai ficar ali, querido. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que você entra para o seu quarto e você fala com seu pai que vê em secreto. Como é que você fala com seu pai? 1 Coríntios capítulo
14, versículo 2. Pastor, eu não estou entendendo nada. Você não está entendendo nada, mas o seu espírito está sendo edificado, mas a sua fé está sendo edificada, mas você está orando de fato. Então, pastor, você quer dizer que eu posso entrar para o meu quarto e ficar lá orando em línguas por 3 horas? Sim, você pode. Você pode fazer isso por 6 horas? Sim, você pode. Você pode fazer isso por 24 horas? Sim, você pode. Por favor, faça. Gente, um lugar lindo como esse aqui, cheio de sala. Ah, meu filho, era para você tirar a hora do almoço e vir para cá, ficar andando de um lado para o outro. 3 meses, eu digo para você. Se em 3 meses nada mudar na sua vida, você pode ir lá em Balneário Camboriú e me dar 5 tapas na cara. Eu estou pronto para ser esbofeteado. Oração em línguas mudou a minha casa. Deus usou oração em línguas para transformar. Se você quiser, vai lá no meu site, no meu canal no YouTube, você vai encontrar o testemunho da minha esposa. 30 minutinhos você assiste. Se você quiser, você pode parar 1 hora e perguntar para o Josh o que aconteceu com ele. O que Deus quer fazer com você? Hebreus capítulo 11, versículo 40. Por favor, irmão, último texto. Hebreus capítulo 11, versículo 40. O que Deus quer fazer com você? Está gravado aí, viu? Depois você pode assistir de novo, repassar a informação. Visto que Deus provera alguma coisa melhor. Leia. Uau. Quem é esse nós ali? Quem é esse nós ali? Quem é esse nós ali? Será que você está ali? Será que eu estou ali? Você está lendo que texto é esse? Hebreus capítulo 11. Sabe o que é capítulo 11? A galeria da fé. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé os patriarcas, pela fé Moisés, pela fé Davi. E o que dizer de Baraque, Sansão, Jefté, homens do que o mundo não era digno? Todos eles morreram sem ver a promessa. Por quê? Porque aprove a Deus coisa superior a seu respeito, para que Abel, Enoque, Noé, Isaac, Jacó, Barnabé, Paulo, Isaías, Jeremias, todos aqueles caras que estão ali, sem você não fosse aperfeiçoado. Diga assim: eu sou o grande finale. Diga: eu sou o último ator da peça de Deus. Então, meu filho, o que você está esperando para entrar para o quarto e conversar com seu pai, que vem em secreto? Um irmão chegou para mim essa semana e disse assim: pastor, eu vim para cá de coração aberto, mas eu não entendi esse negócio de ficar orando todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Abre aí. Eu disse que era o último texto, né? 1 Tessalonicenses 5, 17. Você já tentou orar em português sem cessar? Não dá. Não dá. Irmãos, eu comecei a orar em línguas, como eu falei para você, com 12 anos de idade. Eu parei aí nos 15, mais ou menos, voltei. Quando a minha esposa me conheceu, nós tínhamos um programa de televisão, e naquela noite eu estava vindo do programa de televisão, e eu fui para a parada de ônibus para pegar o ônibus, e o Espírito Santo tirou a minha vontade de pegar o ônibus, eu fui andando para a igreja. Uns 30 minutos andando. Era plano de Deus. Eu vou passando do outro lado da rua, eu ia andando assim, ó. De repente eu ouço aquele ei! Ei! Olhei lá para o outro lado, gente, uma loira linda com uma moreninha. Uau! Está arrependido em nome de Jesus. Sério, eu arrependi mesmo.
Ela está amarrado. Aí ela disse assim, vem cá. Eu disse, não, vem cá você. Ela disse, não, por favor, vem aqui. Aí eu atravessei a rua. Ela me olhou e disse assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Meu nome é Amélia. Eu falei, tudo bem, meu nome é Páfio. Aí ela disse assim, eu sempre vejo você na televisão, sempre vejo você naquele, nós tínhamos um encontro de jovens, a igreja se reunia numa praça, esse programa da praça que eu falei, que foi onde o Senhor me deu a primeira experiência, em 90, era lá que nós tínhamos um programa que dava mais ou menos umas 3 mil pessoas por sexta-feira, tinha louvor, tinha palavra e tal, e ela sempre te vejo lá. E eu acho engraçado o seu jeito de andar na rua, você anda falando sozinho, né? Aí eu olhei para ela e disse assim, você já ouviu falar de Jesus? Aí ela disse assim, já, eu sou desviado. Eu digo, de Deus. Não, estou brincando. Na hora que eu olhei para ela, irmãos, eu sabia que aquela mulher era minha esposa. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela. E convidei ela para ir para a igreja. Só que eu tinha vergonha de levar ela na nossa igreja, porque a nossa igreja era um avivamento poderoso. Mas nós não tínhamos um prédio, então nós tínhamos um sindicato que nos emprestava, e às vezes os ratos cultuavam conosco lá. Eles passavam assim no meio. Eu disse, eu só vou levar ela quando nós tivermos um templo. Mas ela não aguentou e foi para a igreja. E Deus pegou ela. Depois ela me contou que a amiga dela disse assim, você é doida, você vai falar com esse menino. Esse menino é louco, eu já vi ele andando na rua. Ele anda na rua falando sozinho. Ela nem sabia que eu não estava falando sozinho. Ele ia achar eu mais doido ainda se ela soubesse com quem eu estava falando. Se ela achou que eu era doido porque eu estava falando sozinho, imagina se eu dissesse para ela que eu não estava falando sozinho, eu estava falando com Deus. Imagina você chegar para uma pessoa e ela diz assim, com quem você está falando? Você fala, eu estou falando com Deus. Você está falando com Deus? Sim, eu estou falando com Deus. Mas você fica falando com Deus toda hora? Sim, eu puxo assunto com Ele toda hora. E você quer ver uma coisa, irmão? É você começar a falar com Deus e Ele começa a falar contigo. Às vezes eu falo para o Espírito Santo, eu digo assim, tá bom, vamos dormir. Você fala comigo em sonho agora. Porque os sonhos são a linguagem do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em Cantares de Salomão, no capítulo 5, eu dormia, mas o meu espírito estava desperto, velava, orava. Então aprenda a orar quando você estiver dormindo. Aí você acorda, que loucura é essa? É uma loucura que você precisa entender que Deus quer dar a você. Quanto mais você ora no Espírito, querido, quanto mais você ora no Espírito, quanto mais você ora no Espírito, quanto mais você ora no Espírito, mais você edifica a sua fé, mais você cresce na sua fé, mais você cresce na sua fé. Aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14:1, que ele quer que você profetize, e ele fala em Romanos capítulo 12, verso 6, aquele que profetiza, profetiza segundo a medida da fé que possui. Ou seja, se você não edificar a sua fé orando em línguas, você não tem autoridade para profetizar. Uau! Repete. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, eu quero que todos vocês orem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Agora ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 6, aquele que profetiza, profetiza segundo a medida da fé que possui. Ou seja, se você não edificar a sua fé, Judas 20, você não tem autoridade para profetizar, porque você não tem medida de fé. Então o que eu quero dizer para você, todo esse discurso, toda essa oratória, todo esse monte de versículo bíblico, para dizer para você que você tem algo aí dentro de você, que você está guardando não sei para quê. Isso não é vestido de festa que você só veste quando tem um aniversário que você é convidado. Isso é algo para você usar toda hora. Isso não é algo para você usar só quando vier um convidado de fora. Sabe, a minha mãe, ela tinha pratos especiais para quando viesse convidado. A gente comia naqueles pratos velhos, feios, 30 anos naqueles pratos lá na mesa, moço. Aí vinha alguém de fora, ela ia lá na pitisqueira, tirava de lá, trazia os pratos novos, colocava tudo. A gente ficava doido para vir um povo de fora, para a gente usar os pratos que ela não usava, as louças que não usava. Tem gente que é assim. Um dia uma irmã chegou na África, e lá chegou todo mundo orando em línguas, e ela disse assim, por que vocês oram em línguas todo tempo? Eles perguntaram assim, você não é batizado com o Espírito Santo? Ela disse, eu sou. Eles disseram para ela, por que Deus te dá um presente e você não usa? Por que Deus dá um presente para você e você não usa? Você se sente bem quando você dá um presente para a pessoa e ela não usa? Querido, hoje eu não dou... Uma coisa está passando na televisão.
Aí minha esposa está assistindo lá na internet, lá. Deus te abençoe, amor. Te amo, tá? Mas é verdade. Eu vou falar uma coisa aqui. Primeira vez que eu vim em São Paulo, apóstolo, há muitos anos atrás, aí eu fui lá no Brás, me levaram no Brás. Eu cheguei lá, tinha um dinheirinho que eu tinha ganho, uma economiazinha. Aí eu fui lá todo feliz, comprei um monte de roupa para ela. Eu comprei roupa, moço, comprei tudo de roupa para ela. Foi eu e ela, comprei tudo de roupa, levei para ela. Cheguei lá, ela olhou aquelas roupas e, amor, obrigado por ter lembrado de mim, mas não se empolgou de experimentar. Eu fiquei assim, mas ela vai usar depois, né? Vai lavar primeiro, depois vai usar. E passou o tempo ela não usava, daqui a pouco ela veio comigo, amor, estou sentindo sua vontade enorme de dar aquela roupa que você me deu para a irmã fulana e tal. Tá bom, amém, pode abençoar a irmã. Daqui a pouco, amor, lembra aquele sapato, eu quero dar para a irmã fulana e tal. Amém, mas você não usou nenhuma vez? Não, mas eu senti no meu coração de dar para ela. E daqui a pouco ela tinha dado todas as roupas, sem ter usado. Aquilo me causou uma dor no coração. Se, nossa, não usou o presente que eu dei para ela. Fiquei sem dar presente um bom tempo. Aí depois que eu me curei, eu digo assim, não, agora eu vou de novo, vou dar outra roupa para ela. Irmãos, aí eu já tinha um pouco mais de dinheiro, já não fui mais no Brás, já fui num lugar melhor. Fui lá em uma das ocasiões, em Jerusalém, lá na Manila, aquela rua que só tem loja top, né? Passei, tinha uma jaqueta linda, vermelha, olhei e disse assim, uau, essa aqui fica linda nela. Olhei, medi, mandei um WhatsApp para ela, ela falou, é de Deus, amém, glória a Deus, comprei a jaqueta, trouxe para ela. Ela experimentou, guardou no armário, depois de 2 anos ela deu para alguém. Aí outro dia eu vim aqui, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu vim aqui em Marília, aí saí com o Elias, que vai estar aqui amanhã conosco, fui numa loja, entrei na loja, tinha um macacão lindo, eu falei, nossa, esse aqui é a cara dela? Aqui é batata, vou comprar, esse aqui é de Deus. Mandei um WhatsApp para ela, ela não me respondeu, eu comprei o negócio, levei, e ela vestiu uma vez, que eu reclamei. Tomei uma decisão, não dou mais presentes para ela, dou dinheiro e ela vai lá e compra. Não é verdade? Em vez de eu comprar o presente, eu pego e dou em espécie. Toma, amor, pega para você, vai lá e compra o seu presente. Porque eu sei que eu não vou errar. Porque a coisa mais traumática para alguém é você dar um presente e a pessoa não usar. Agora você imagina o Espírito Santo te dá uma linguagem para edificar a sua fé e você não usa. Ora em outras línguas. Vamos, igreja! Irmão, tem igreja que não tem que dizer, vamos em nome de Jesus, ora em outras línguas. Mas é porque a minha língua é só uma língua, é só uma palavra. E o que interessa é isso, moço? Tem vários significados. Por exemplo, uma única vez que Deus escreveu, a segunda vez que Deus escreveu na parede de um rei, Mene, Tekel e Upharsin. Ninguém conseguia ler. Aí chamaram Daniel. Daniel veio e entrou e disse assim, Mene, pesado fostes na balança. Olha só, uma palavra significa tudo isso. Aquela era a linguagem de Deus escrita na parede. Então se você fala só uma palavra só, fique falando, você não sabe que enciclopédia você está declarando, você não sabe que mistério você está declarando, você não sabe que assunto enorme você está declarando. Eu quero incentivar você nessa noite a começar a orar em línguas e nunca mais parar. Vamos pôr em prática? Porque esses 3 dias, esses 4 dias aqui, irmãos, essa igreja aqui já é sobrenatural. Mas nós vamos ativar um novo nível aqui. O apóstolo estava me contando como Deus foi desconstruindo, sem pretensão nenhuma no meu espírito, irmãos, sem pretensão diante de Deus. Eu sei que eu estou aqui para inaugurar um novo tempo para esse ministério. Eu não tenho medo de falar isso, parecer pretensioso, nem vaidoso. Eu vim aqui em nome de Jesus para iniciar um novo tempo para esse ministério e começa já. Agora eu preciso de você, porque tem a parte que é objetiva, aquela que o Espírito Santo faz, e tem a sua parte subjetiva. Você tem que fazer. O Espírito Santo te dá a língua, mas se você não falar. Eu tenho um netinho
não é meu neto, assim, é neto do coração. Ele já vai fazer 2 anos. E ele ainda não fala. Eu estou orando por ele para ele falar. Mas ele sabe as palavras, ele não fala. Porque a mãe dele acostumou a atender ele quando ele grita. Ela atende. Eu já disse para ela, não atenda ele. Espere ele pedir falando. Se você continuar atendendo ele, gritar desse jeito, ele não vai abrir a boca para falar. Então o Espírito Santo quer que você fale. Fale. Está na hora de falar. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai se levantar da sua cadeira e você vai começar a orar em línguas aqui. Nós vamos orar por uns 10 minutos, uns 20 minutos, uns 5 minutos, uns 2 minutos, eu não sei quantos minutos vai ser. Você não precisa se empolgar, não precisa sentir nada. Se sentir vai ser um extra. Hoje não é dia de sentir, hoje é dia de agir por fé. Amém? Aleluia! Hoje é dia de agir por fé, amém? Aleluia! Então fique de pé. Vamos começar a orar em línguas. Tá, eu posso me mover aqui na igreja? Pode, deve. Você pode ir para um lado e para o outro. Se acontecer alguma coisa, não tem problema. Esse povo de camisa branca segura você. Agora vai acontecer um mover aqui, meu irmão. Botucatu vai ficar cheia da glória de Deus. Vamos. Abra sua boca e comece a falar em línguas. Pafo, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, ainda não falo em novas línguas. A Bíblia diz, aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode ser batizado agora. Vamos lá, gente, já começou, não vai começar, não é depois da música não. Você não precisa de música, você não precisa de instrumento. Você já tem um instrumento aí dentro de você, você já tem a língua. Vamos lá, vamos. Eu não vou orar, vamos, ore, libere. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente, eu quero orar por você. Eu e o apóstolo Branco e a apóstola vamos orar por você. Deixa eu falar uma coisa para você, escute. Vamos lá, vamos trabalhar a ideia. Você não precisa se sentir nada. Só precisa crer. Deixa eu perguntar, quem aqui nesse auditório todo já ora em outras línguas? Levanta a mão, deixa eu ver, levanta a mão e fica com a mão levantada. Ok, comece a orar agora. Pode abrir a sua boca. Você não precisa fechar seus olhos, você não precisa levantar a sua mão. Você não está intercedendo, você está edificando a sua vida. Comece a orar. Ore em outras línguas. Vamos. Pode soltar um som alto. Solte um som alto. Você que ainda não ora em outras línguas, se você quer ser batizado com o Espírito Santo e quer orar em outras línguas, saia do seu lugar e vem aqui para frente. O Espírito Santo virá sobre você e pela fé você vai começar a orar em outras línguas. Pode vir, não tenha medo. O Espírito Santo vai te dar essa ferramenta, vai te dar essa linguagem sobrenatural que vai te ajudar a caminhar em um novo nível de fé. Oh, Espírito Santo, vem aqui, vem. Olha com isso. Vai liberando. Isso. Choca para baraba socorro coreba labassa. Isso. Aí, igreja linda. Isso. Socorre baraba. Não espere para cantar não. Fale em línguas. Hora de orar em línguas. Socorro Vamos. Ninguém conversando. Ore em outras línguas. Saia do seu lugar e comece a andar. Saia do seu lugar e comece a se movimentar. Se movimente aqui. Vamos espalhar essa brasa. Espalha.
Sendo endireitadas, os teus ossos sendo endireitados. Ore, 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 ore. Milagres estão acontecendo aqui. Os teus olhos sendo abertos. A glória está nesse lugar. A glória está nesse lugar.
suas mãos. Levante suas mãos, vai recebendo a unção de Deus sobre a sua vida. Oh, o Espírito Santo mandou te dizer: eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua voz, e eu derramo sobre ti uma unção nova. Oh, variedade de línguas. O sangue de Jesus te purifica. Oh, o sangue de Jesus te cura. Recebe agora. Isso. Olha aqui, essa linguagem não é só para um momento como esse, é para todo o tempo. Você pode começar e parar a hora que você quiser, amém?